Ok, tem umas 2 ou 3 aulas que discutir alguns dados estimativas para o que era renda per capita na época do Império Romano, expectativa de vida na época do Império Romano, e também no período mais recente, né? E a conclusão é que pelo menos, desde o período da Revolução, da Revolução Industrial, a renda per capita no mundo vem crescendo de forma acelerada comparativamente ao que acontecia antes da Revolução Industrial. Inclusive, eu argumentei que a pobreza não estava aumentando no Banco Mundial, indicadores como expectativa de vida estavam melhorando, mortalidade infantil estava melhorando, e assim vai. Aí, um ponto que acho que é importante a gente ter em mente, deixa eu apresentar aqui. Não, toda a área de trabalho. Então, que esses dois conceitos são coisas distintas. Então, vamos lá. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Então, essencialmente, o meu argumento era: pobreza está diminuindo. Basicamente, o ser humano está ficando mais rico e está atingindo toda a humanidade. Eu não nada disso sobre desigualdade. Talvez esteja aumentando. Eu, sinceramente, não sei. E, pessoalmente, eu, sinceramente, não estou nem aí, não estou muito preocupado. Que, inclusive, agora, peraí, como é que pobreza é igual a desigualdade? Vamos tentar deixar esse ponto bem claro. Imagina uma sociedade. Desigualdade, isso. Onde todo mundo é extremamente pobre, mas todo mundo tem a mesma renda. Tem desigualdade nessa sociedade? Não. Então, tem uma sociedade onde todo mundo é extremamente pobre, todo mundo tem uma renda pequenininha, digamos de X, X é um número bem pequeno. X é um número bem pequeno. É uma sociedade onde as pessoas são pobres, mas não há desigualdade. E, inclusive, pode acontecer de haver uma redução na pobreza ao mesmo tempo que a desigualdade aumenta. Ah, mas isso é ruim? Vamos dar aqui um exemplo que não necessariamente é ruim. Suponha o seguinte, que naquela sociedade que eu falei que era todo mundo pobre, todo mundo tinha a mesma renda, por algum motivo qualquer, a gente não sabe qual é, metade das pessoas, 50% delas, dobram a sua renda. Todo mundo tinha a renda X, então agora está numa nova situação. Metade das pessoas tem a renda 2X. Então, só uma coisa. Antes, 50% tinha renda X, ou seja, 100% tinha renda X. Aí alguma coisa acontece, a gente não entende, alguma coisa mudou, e agora a gente tem 50% com 2X, 50% com X. Meus caros, pobreza, quando você passa daqui para cá, diminui. Tá certo? Ah, mas se o X era pequenininho, está todo mundo pobre ainda. Tudo bem, mas pelo menos metade das pessoas, mais especificamente esse grupo aqui, está vivendo com uma renda não tão pequena quanto antes, está claro? Então, quando você passa desta situação para essa, a pobreza diminui. Porém, a desigualdade aumenta, porque aqui, na situação inicial, não havia qualquer desigualdade. E depois que você dobrou a renda de metade das pessoas na sociedade, surgiu alguma desigualdade. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa discussão? Ninguém vai falar nada? Não. Então, o ponto, só para lembrar, é que pobreza e desigualdade não são a mesma coisa.
pontos distintos. A pergunta que você pode fazer, pô, mas são várias perguntas agora que você pode fazer. Será que para reduzir a pobreza não tem que haver um aumento na desigualdade? Ou será que se a desigualdade aumentar, a pobreza aumenta? Ou será que se a pobreza aumentar, a desigualdade aumenta ou diminui? Aí pode fazer várias perguntas interessantes sobre esses dois conceitos. Tá? Perguntas? Bom, então acho que isso... Eu lembrei disso porque depois alguém pode chegar, ler algum texto. Por exemplo, agora tem o... Esqueci o primeiro nome dele, sobrenome Piketty, um economista francês, que escreveu um livro, ou até mais de um, né? Acho que já está escrevendo um segundo livro, está fazendo uma nova edição do mesmo livro, dizendo que a desigualdade estava aumentando. Alguém fala, pô, mas peraí, o professor falou que a pobreza estava diminuindo, mas tem aqui a desigualdade está aumentando. Eu não estou falando que o Piketty está errado, não. Talvez a desigualdade esteja aumentando mesmo, não duvido. Mas são coisas distintas, tá? Perguntas? Não? Então, vou apagar isso aqui e vamos retomar a matéria propriamente dita. A menos de uma confusão mental da minha parte, e se isso estiver acontecendo, me alertem, por favor, na aula passada a gente encerrou o tópico 2, índices de preço. Então, nós hoje vamos começar o 3, cujo título é Moeda e Sistema Monetário. Bom, se alguém tiver com dúvida de lista de exercícios, essas coisas, por favor, faz a pergunta no final da aula, tá? Que agora já estamos começando aqui. Realmente eu pergunto se alguém tem dúvida no começo da aula, acho que eu esqueci de perguntar. Então, aqui na primeira parte das notas de aula referente a esse tópico, no primeiro bullet item, eu digo o seguinte: quase todas as compras e vendas envolvem a entrega de um bem ou serviço útil em troca de papéis ou registro contábil, usualmente inúteis. O que você está querendo dizer, Alexandre? Vamos pensar numa coisa mais simples, que é o período pré-pandemia. Eu estava andando na rua, resolvi tomar um café, entrei num lugar que servia café expresso. Café, se não for expresso, não é tão bom quanto o expresso. Aí eu peço um expresso, ou teria pedido um expresso, aí tem lá falar 4, 5 reais, aí eu dava, vamos facilitar, 5 reais, eu dava uma nota de 5 reais, pagava em espécie. O que aconteceu? Eu adquiri algo que me proporciona satisfação, uma xícara de café, e entreguei, em troca daquele objeto que ia me proporcionar satisfação, o cafezinho, um pedaço de papel que não servia para nada, exceto, a única utilidade que aquele pedaço de papel tem para mim é o fato que, ou teve, né? Ele já tinha passado para frente, é que eu achava que ele poderia ser útil para eu comprar coisas, objetos que eu tivesse interesse em adquirir. Tá? Isso, eu falei, o pagamento foi feito em espécie. Outras vezes, se for feito em cheque, se é que eu ganhei cheque, né? As pessoas usam bem menos do que há 20, 30 anos. Então, por exemplo, se paga com cheque, entrega um pedaço de papel também. Ou quando a gente faz o pagamento com cartão, passa o cartão numa cartão de crédito, débito, numa maquininha, a única coisa que é feito, que acontece ali são feitos registros contábeis. A administradora do cartão registra a compra, depois vai ser feito um registro contábil que corresponde à transferência do valor da compra para o vendedor, tá? E no meu cartão de crédito, lá o débito, depois vai aparecer o registro da compra, reduzindo o meu saldo, aumentando o valor da fatura a pagar. Tá? Bom, e o interessante nisso é que a moeda, seja ela na forma de espécie, ou seja, cédulas e moeda metálica, ou nessa forma mais moderna, que são registros contábeis, por exemplo, um saldo no cartão de crédito, num cartão de débito, ela é aceita porque existe a expectativa de que ela será aceita em uma transação futura. Tá? O que você está dizendo, Alexandre? Eu tinha falado
que eu só aquela nota de R$ 5 que eu usei para pagar o café expresso, que eu mencionei há alguns minutos, um exemplo que eu introduzi há poucos minutos, só foi útil para mim porque eu achava que eu ia comprar o café expresso. Suponha assim, na hora que eu estivesse fazendo a compra, assim, ou estivesse fazendo o pedido do café expresso, tivesse com R$ 5 na mão, R$ 5, vou pagar, pode fazer o café. O dono da loja do bar, da loja que serve o café, ele vê assim na notícia, está assistindo uma Globo News da vida, uma CNN ou qualquer coisa na televisão, e sai uma notícia assim: aconteceu uma crise econômica muito séria. O Brasil entra num caos, ninguém aceita mais a moeda emitida pelo governo brasileiro. O real perdeu completamente valor, as pessoas não aceitam utilizar o real, ou deixaram de aceitar o real. Na mesma hora, o vendedor vê aquilo, ele não me serviu café. O que ele iria fazer, provavelmente iria fazer? Ele iria se recusar a servir o café, né? Ele ia dizer: olha, lamento, com essa nota de R$ 5 eu não vou te servir o café. Você tem aí $1, né? Se você tiver uma nota de $1, eu te sirvo o café, senão nada feito. Ou $1, alguma outra coisa que ele tem interesse em receber. Tá? Perguntas? Oh, não, até aqui? E eu fiz o exemplo, discutir O isso senhor já viu... Oi, professor. Pode falar, Maria. Oi. O senhor já viu um vídeo no... O senhor já viu um vídeo no TikTok que é assim, que é um menino, ele tá com um bolo de cartas de Uno, o jogo, sabe, Uno? Não, E aí ele vai no... não continua. É tipo é um bolo de cartas, né? E aí ele vai no McDonald's e pede um hambúrguer. E aí, na hora de pagar, ele dá uma das cartas pro atendente. O atendente fica sem saber o que fazer. Ele olha pra carta e aí o moço pergunta assim: mas você não aceita essas cartas aqui para pagar o meu lanche? Aí o moço olha para ele e fala: não, é só dólar, assim, a gente não aceita cartas de jogo. E aí ele vai fazendo isso com várias pessoas, assim, tem pessoas que aceitam, que acham engraçado e tudo mais, e é um exemplo, assim, de uma coisa que não é uma moeda e que ele usa, né, essa como uma piada mesmo. Na verdade, já que você está falando, não necessariamente é carta de jogo, né? Aí, por isso, as crianças trocam essas cartas, elas comercializam essas cartas entre elas, desse jogo? Não, pior que não. É tipo assim, é um jogo que as cartas são assim, tipo, ela vai de 1 a 9 e depois vem mais 2, mais 4, mais. Já que você está com as cartas, eu te contar uma coisa. Possivelmente, acho que todo mundo. Você não sei se ainda tem. Quando vocês eram pequenos, estavam na escola, ainda existia negócio de colecionar figurinha para álbum ou já não existia mais ainda? Sim, tinha. Eu me lembro assim, eu tentei colecionar, nunca completei nenhum álbum. Em inglês, um loser, um perdedor completo. Tá? Nunca completei nenhum álbum. Mas eu lembro, imagino que tem até hoje. É impressionante, surge um mercado, tá? As crianças, aquelas crianças estão tentando completar um álbum, surge um mercado em cada escola ali na hora do recreio, literalmente falando. E hoje em dia, professora, é super caro um pacotinho, sei lá, com 5 cartas a R$ 5. Então talvez esteja menos comum, mas ou então somente nas escolas mais abastadas, né? Talvez nas escolas mais pobres não tenha, mas em algum local, talvez ainda tenha, mas, por exemplo, eles falaram na época que vocês estavam na escola, ainda tinha, né? Então, eu fui tentar fazer o álbum do Flamengo e desisti, porque cada pacotinho era tão caro, tipo, super desestimula, né? Exatamente. Então, mas quando eu me lembro que teve um de animais que eu quase completei, então assim, tinha assim, mas surge para outros álbuns, surge um comércio, literalmente, por exemplo, 2 tigres valem 1 leão, coisa desse tipo, basicamente tem um preço, e as crianças trocam aquilo lá, fazem um comércio, algumas crianças são mais habilidosas do que outras para transacionar, né? Mas o fato é que, inclusive, surge um comércio. E o mais interessante nisso, a outra coisa é que a moeda ela é uma coisa tão útil, ela facilita tanto as trocas, depois vai tentar dizer por que isso é importante, que ela surge mesmo sem imposição do governo. Que alguém pode chegar e dizer, não, a gente tem moeda aqui no Brasil, nos Estados Unidos, porque o governo impõe isso. O governo chega e diz, por exemplo, você só vai pagar imposto se você usar a moeda que eu emito. E a outra coisa diz, inclusive tem chamado curso forçado, que
Você, por exemplo, eu estou devendo dinheiro para alguém, estou devendo R$1.000 para alguém. Se eu chego lá com uma cédula, 10 cédulas de R$100, vou entregar para a pessoa, ela não pode se recusar a receber, né? Se é ela não pode dizer, não, a dívida, não aceito a quitação da dívida assim. Não, então a pessoa, o credor é obrigado a aceitar essa dívida. Assim como o trabalhador vai receber o salário, ele não pode chegar na hora de receber o salário, não aceito real, você tem que me dar dólar. Não. Pagar um salário em dólar. O empregador vai poder pagar em reais, mesmo que a inflação esteja disparando, e assim vai. Então, assim, não, a moeda só existe por conta que o governo impõe. Isso não é verdade, não. Um bom exemplo que o economista Milton Friedman mencionou, possivelmente os senhores viram em algum momento, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, surgiram na Europa campos de refugiados, porque houve grande deslocamento de população de um lado para outro. Por exemplo, a Alemanha perdeu um pedaço do seu território, que foi cedido para a Polônia. Então, os alemães que viviam naquele pedaço, estavam indo para a Polônia, saíram e foram para o que sobrou da Alemanha, né? Então, chegaram no que sobrou da Alemanha e ficaram no campo de refugiados. Então, houve um deslocamento de população civil. Não era só o campo de prisioneiros de guerra, não, inclusive de civis. E nesses campos de civis, as pessoas recebiam pacotes da Cruz Vermelha. Aí, esses pacotes que a Cruz Vermelha dava para os refugiados, por exemplo, assim, uma cesta, aí teria lá chocolate, cigarro, pão, arroz, tá? Umas coisas desse tipo, uma toalha. Nesses campos, ali naquele caos, naquela situação de pobreza, incerteza, o cigarro passou a funcionar como moeda. As pessoas, então, as pessoas que estavam no campo utilizavam o cigarro para fazer as trocas. Então, por exemplo, alguém queria um chocolate, e tinha 3 cigarros, por exemplo, com 3 cigarros conseguia comprar um chocolate, alguma coisa desse tipo. E mesmo as pessoas que não eram fumantes utilizavam o cigarro como meio de troca, porque sabiam que o cigarro seria aceito. Aí outro dia até dei esse exemplo, estava comentando isso num curso de pós-graduação, e até um aluno lembrou. Em presídio é comum o cigarro ser utilizado dentro da prisão como moeda de troca, como meio de troca, exercer o papel da moeda em prisões. Então, realmente, a moeda surge naturalmente. Aqui na segunda bolotinha, é que ela é aceita por existir a expectativa de que ela vai ser aceita em uma transação futura, que era o que eu estava falando. Se na hora que eu for entregar R$5 para pagar o meu... Já respondo. Na hora que eu for pagar o café esperado, dar os R$5, na hora que eu estou fazendo isso, o vendedor perceber que aqueles R$5 não serão úteis para ele comprar alguma coisa no futuro, ele pode recusar. Dizer, não vou te entregar o café, não vou te servir, porque isso aí não serve mais para nada. Aí a Du Dias Cardoso ia fazer uma pergunta. Diga. Professor, fala. Então é só uma curiosidade. É uma curiosidade que eu gostaria só de colocar aqui. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, que a moeda foi lá para baixo por causa da inflação, tem uma foto muito famosa de uma pessoa encapando a parede com nota de dinheiro, porque era mais barato encapar a parede inteira com as notas da moeda do que comprar um papel de parede, que é o contrário, que é tipo quando a moeda está tão sem valor que não compensa fazer a troca. Basicamente, aquela moeda ninguém aceitava mais. Inclusive, na hiperinflação que teve na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra, que foi na época da República de Weimar, em alguns momentos as pessoas simplesmente pararam de aceitar a moeda alemã. Não temos interesse nisso. Teve que outra coisa era utilizada como moeda. Então, se não em todo o país, em regiões da Alemanha, a moeda passou a ser recusada. Isso acontece. Inclusive, algo similar que eu vi outro dia foi pessoas utilizando a moeda venezuelana para fazer bolsa, ou sei lá, algumas coisas desse tipo. Isso aconteceu em mais de um episódio. Então, a moeda ela vai se desvalorizando devido à inflação acelerada, e ela perde completamente o valor. Então, é mais fácil você pegar um pacote de moeda, por exemplo, e usar para marcar página no livro, do que pegar um outro papel qualquer. Bom, e
o terceiro ponto que eu entro aqui é que a moeda é muito... Por que então a moeda, se ela não serve para nada, por que ela surge? Porque ela elimina a necessidade de algo que os economistas chamam de dupla coincidência de desejo. É que, basicamente, a moeda é um meio de troca, é um intermediário. Eu quero um café, eu entrego o dinheiro para o dono do bar, do restaurante, ele me dá um café. Ele não precisa ter interesse em nada, nenhum dos meus objetos, não precisa ter interesse no meu relógio, ou nos meus serviços como professor ou economista, ou interesse em pegar emprestado um livro meu por uma semana, digamos que eu fosse alugar o livro, nada desse tipo. Alexandre, você não tem nada aí que sirva para mim, tem zero de interesse nas coisas, como você tem dinheiro, eu te sirvo um café. Se não existisse a moeda, que funciona como intermediário de trocas, toda vez que eu quisesse comprar alguma coisa, vou manter o exemplo no café, eu precisaria achar alguém que tivesse disposto a vender café, ofertando café, que também tivesse interesse em adquirir alguma das coisas que eu pudesse fornecer. Então, você precisaria achar alguém que tem interesse em... um vendedor de café que tivesse interesse em uma aula de economia ou de algo que eu possa oferecer. Tá? Isso não vale só para mim, vale para todo mundo. Por exemplo, um médico ia querer comprar carne, ia precisar achar alguém que tivesse disposto a vender carne, que tivesse querendo ir ao médico, né? E um bombeiro que quisesse comprar um frango, precisaria achar alguém disposto a vender frango que estivesse precisando dos serviços do bombeiro. Então, sem moeda, para que haja troca, é preciso que haja a chamada dupla coincidência de desejo. Tem duas partes na transação, indivíduo A e indivíduo B. O A vai entregar para o B alguma coisa que o B tem interesse e vice-versa. O B vai entregar para o A alguma coisa que o A tem interesse. A moeda elimina essa necessidade da dupla. Isso é importante porque permite mais trocas e mais especialização. Que diabo aí você está falando? Trocas, basicamente. Ah, não, troca não é uma coisa boa. Não se iluda. Se nós não fizéssemos trocas, não tivéssemos as transações, desculpe, que nós temos... Tinha que ter posto isso no modo avião. Se nós... Só botar aqui dentro da gaveta. Pronto, aqui no toque. Se nós não tivéssemos... Se nós, como sociedade, não fizéssemos todo esse volume de trocas imenso que nós fazemos, só pensar a quantidade de trocas que acontecem num dia numa cidade como o Rio de Janeiro, simplesmente não tem mínima ideia de quantas. É um número muito alto. Não precisa pensar no Rio de Janeiro, pensa numa rua relativamente movimentada para facilitar, diferente da época, no período pré-pandemia, quantidade de trocas que aconteceria na Rua do Ouvidor, por exemplo, no horário 9 da manhã e 5 da tarde, num dia de semana, quantidade de refeições que são servidas, outros itens que são comprados, e assim vai. Imenso, né? Então, se nós não estivéssemos fazendo, se nós não fizéssemos esse volume impressionante de trocas que nós fazemos, nós simplesmente não desfrutaríamos desse bem-estar que nós desfrutamos hoje. Nós temos um padrão de vida muito maior do que os nossos antepassados que viveram nas cavernas, devido às coisas, porque a gente troca. Aí isso permite, inclusive, que a gente se especialize em algumas coisas, e a gente não discutiu aqui, mas a especialização permite que a gente produza mais. É melhor ter. Por exemplo, se você tem pensa num mundo bem simples, só tem duas pessoas. É melhor que o Alexandre e o João, que o João faça algo que ele tem aquilo que é chamado de vantagem comparativa, e o Alexandre faça aquilo que ele tem vantagem comparativa. Por exemplo, o Alexandre produz café e o João produz carne. E depois eles trocam café por carne. Então, a moeda permite que a gente tenha mais trocas, consequentemente, sim. Para a gente se especializar em alguma coisa, a gente tem que trocar, porque se eu somente produzisse um bem qualquer, por exemplo, alguém que somente produz carne, eu quero batata, eu quero cebola, eu quero ir ao médico, mas ela só produz carne. Então, para que ela possa se especializar, é preciso que haja trocas, que existam trocas, tá? Bom, então a moeda é importante, a existência de moeda, principalmente cada país tem a sua, os países da União Europeia, que tem uma moeda comum para vários países, e um outro
Alguns países que não têm moeda própria utilizam moeda de outros países. No geral, quase todos os países do mundo têm a sua própria moeda. Mas o fato é que não existe sociedade moderna onde não se use moeda, seja do próprio país ou de um outro país. Então, nesse capítulo, nós vamos discutir algum conceito de moeda, as instituições que emitem moeda. O que conceito de moeda? Você vai ver aqui. Será que moeda é papel, ou seja, as cédulas, ou só as moedas? Mas a gente usa cartão de crédito, a gente pode usar cheque, assim vai. Tá? Então, vamos ter, depois dessa quarta bolota, a gente entra aqui, quando a gente fala em significado, o significado da moeda. Significado da moeda. Então, a gente vai dizer o seguinte: moeda é o conjunto de ativos na economia que os agentes usam regularmente para comprar bens e serviços. Tá? Então, claramente, moedas metálicas, não sei, ou seja, moeda em espécie faz parte. Saldo em cartão de crédito, cartão de débito faz parte. Não é o cartão de crédito em si que é moeda. O que é moeda é o saldo que a pessoa tem para gastar no cartão de crédito. Tá? Mesma coisa do cartão de débito. Cheque, não o cheque em si. O saldo que ela tem na conta corrente a qual o cheque está associado. Tá? E aí, então, a primeira bolotinha a gente falou. Então, aí depois vamos falar aqui das funções. Então, ela tem 3. Meio de troca. 2. Três, acho que se fala a memória, reserva de valor, exatamente. Exatamente assim que está enunciado. Vou discutir rapidamente cada uma dessas funções que a moeda exerce. Meio de troca a gente já falou. Basicamente, a gente utiliza moeda para comprar café. Aí depois alguém recebeu aquele dinheiro, vai poder usar para pagar salário, pagar imposto, comprar mais insumo para voltar a continuar fazendo café, e assim vai. Tá? Então, o meio de troca é a função mais tradicional da moeda. Normalmente, quando a gente começa a discutir moeda num curso de economia, um curso como esse, a primeira coisa, quando a gente vai falar em moeda, a gente introduz a ideia da moeda como meio de troca. Mas não é só isso que ela faz. Ela funciona também como unidade de conta, e nós já usamos isso. O que você está dizendo? Por exemplo, a gente calcula o PIB em valor de moeda. Por exemplo, a quantidade produzida de laranja vezes a quantidade de laranjas, preço da laranja vezes quantidade de laranja, mais preço da batata vezes quantidade da batata, né? E vai somando isso. E aí a gente tem um número no fim em unidades monetárias. Então você utiliza a moeda como unidade de conta. Você pega, ao invés de falar em quilos, pelo menos para esse fim aqui, da apuração do PIB, por exemplo, ao invés de falar em quilos de sacos de batata, você fala no valor monetário daquela quantidade, uma dada quantidade de batata. Mesma coisa para laranja e outros bens e serviços. E isso não é invenção dos economistas, não. Essa função aqui de unidade de conta, por exemplo, em contabilidade isso é feito também. O balanço contábil e os demonstrativos de lucros e perdas, todos os demonstrativos contábeis, eles são apurados em unidades monetárias. Então, é tudo. A unidade de conta é a moeda. Tá? Perguntas até aqui, senhores? E a terceira função que ela exerce é a reserva de valor, que basicamente eu não sou obrigado a utilizar o meu poder de compra, vamos dizer assim, imediatamente. Eu posso guardar a moeda, deixá-la na carteira ou numa gaveta em casa, ou no banco, depositado no banco, para utilizar posteriormente. Utiliza aquilo, então, como para fazer compras no futuro. Tá? Então, ela serve como reserva de valor, ou se quiser dizer, como dizer reserva de valor, mas, ou seja, reserva para compras futuras, aquisições futuras. Perguntas até aqui, senhores? Bom, aí aqui, então, nós vamos falar num conceito importante, que é a ideia de liquidez. Os livros falam, às vezes você ouve falar disso no jornal. A ideia é uma ideia importante. A ideia de liquidez diz respeito da facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia.
Por exemplo, digamos que eu tenho em casa dólares. É fácil converter dólares no meio de troca do Brasil, que é o real? Relativamente simples, né? Posso ir numa casa de câmbio, há várias. Então, na época da pandemia, era relativamente simples, você pode ir numa casa de câmbio e efetuar a troca, né? Agora, algo que também pode, mas supõe que alguém tem um imóvel e a pessoa deseja se desfazer daquele imóvel, convertê-lo em moeda para comprar ou outro imóvel, ou fazer uma viagem, ou sabe, sei lá o que for. Aí é mais complicado, né? Tem que anunciar o imóvel, vai ter que receber ofertas pelo imóvel, vai ter que ter um corretor, aí se achar um comprador para imóvel, então tem que providenciar certidões, preparar uma escritura, blá, blá, blá. Tá? Então, o imóvel, a liquidez do imóvel é menor do que a do dólar. Tá certo? Ou, agora, então, se você quiser falar em dólar, por exemplo, fundo de investimento. Dinheiro que está no chamado fundo DI, que alguém tenha num banco, um fundo de renda fixa. Estritamente falando, pelo menos no conceito que nós vamos falar, o chamado M1, saldo no fundo DI não é moeda. A pessoa tem que se desfazer do fundo, ou seja, pedir para o banco resgatar para converter em moeda. O fundo DI, ou fundo de renda fixa, ele é mais líquido que um imóvel. Outro exemplo de algo que é mais líquido que um imóvel. Por exemplo, ações de empresas que são negociadas em bolsa, como o Banco do Brasil, Petrobras, Votorantim e outras grandes empresas. Essas ações você vende rapidamente, porque tem um mercado estruturado para isso. Eu tenho ações da Embraer ou do Banco do Brasil que eu gostaria de vender. Elas são transacionadas em bolsa, basta procurar uma corretora de valores imobiliários para efetuar a venda e converter aquilo em dinheiro, um dia, 2 no máximo, imagino. O dinheiro vai estar depositado, ou vai estar disponível. Tá? Ou seja, as ações são mais líquidas que um imóvel. E dentro de imóvel tem diferença. Eu dou aqui um exemplo nas notas de aula, um apartamento conjugado, por exemplo, um apartamento conjugado em Copacabana, versus uma cobertura suntuosa de frente para o mar na Avenida Vieira Soto. É muito mais fácil você vender o apartamento conjugado, né? Tem muito mais gente procurando, tá? Enquanto a cobertura vai demorar um tempão, a menos que coloque o preço lá no chão, né? Aí tem que ter uma perda grande. Outro exemplo também, carro popular versus uma Ferrari. Então, carros mais simples, mais baratos, existe um mercado de carro usado. Então, você tem um carro, sei lá, um carro bem simples, modelo 2018, você pode pegar anúncios acho que até Mercado Livre, anuncia automóvel, anúncios, ver qual é o valor do carro, ou tem a tabela FIP, também faz a avaliação de preço do automóvel, né? Para ter uma ideia de qual é o valor daquele seu automóvel de 2018 que você está pensando em vender. Então, ao passo que uma Ferrari, até uma Ferrari caríssima, aí é mais difícil. Tá? Perguntas? Ok? Bom, tendo em vista a ideia do que é liquidez, que é a facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia, a moeda é o ativo mais líquido de todos, ou perfeito, se quiser fazer perfeitamente líquido, mas acho que a gente não usa, né? Por quê? A moeda já é o meio de troca da economia. Então, se eu tenho moeda, eu não preciso converter moeda em moeda, tá? Se eu quero comprar alguma coisa. Então, ela é o ativo mais líquido. O pequeno problema que ela tem é que, relativamente a outros ativos, ela não é tão boa para exercer essa função de reserva de valor, pelo menos num espaço de tempo relativamente grande. Por exemplo, suponho que eu não vou usar o dinheiro tenho certeza, não vou usar o dinheiro ao longo dos próximos 3 anos. Talvez seja melhor colocar o dinheiro num fundo de renda fixa, ou fundo DI, que diabo seja, para ganhar um pouco de ganhar juros. Tá certo? Outro ponto, às vezes eu tenho certeza, eu sei que quero comprar. Não, daqui a um ano eu tenho certeza que vou usar esse dinheiro para comprar um livro. O livro já existe. Talvez seja melhor comprar o livro hoje, porque talvez daqui a um ano o preço do livro tenha subido e aqueles R$100 que eu guardei, o livro custa R$100, então eu vou guardar R$100 para comprar o livro daqui a um ano. Mas eu tenho certeza que eu quero o livro, talvez seja melhor comprar o livro. Talvez tenha uma chance daqui a um ano aquele livro está custando R$105. Então eu vou ter que pegar aqueles R$100 que eu deixei guardado num canto por um ano e acrescer alguma coisa. Tá? Então, uma das coisas, a moeda não rende juros, a moeda não está protegida da inflação.
Enquanto você tem ativos, por exemplo, que você pode receber juros e estar protegidos da inflação. Tá? Perguntas, senhores? Não temos? Não há? Então a gente vai seguir em frente. Então a gente vai falar agora de tipos de moeda. Então, moeda mercadoria, até onde eu sei, não existe mais. Possui um valor intrínseco, ou seja, ela é útil. Exemplo, ouro, chocolate, cigarro, como eu falei no campo de refugiados, né? E a chamada moeda sem valor intrínseco, que é o que a gente tem hoje. Teoricamente, ela pode ter ou não ter o chamado curso forçado, ou seja, o governo exige que impostos sejam pagos usando essa moeda e também exige que credores aceitem essa moeda. Tá? Teoricamente, ela pode ter ou não. Até onde eu sei, todo país do mundo, todo país que emite moeda, existe curso forçado. Tá? Pelo menos no sentido que os impostos têm que ser pagos com a moeda do próprio país. Às vezes é chamado de fiat money. E essa expressão fiat, aqui ficou mal escrito, né? Deixa eu botar aí, por isso. Fiat money. Também o money, a caligrafia ficou horrorosa. Money. Às vezes tem mais de uma expressão. Então, moeda sem valor intrínseco, às vezes é chamado de fiat money, mas às vezes já vi textos autores que dizem o fiat money é uma moeda sem valor intrínseco e sem curso forçado. Se tiver curso forçado, já não seria estritamente fiat money. Ok? Perguntas? Então, a gente vai falar moeda... Desculpa, eu não entendi direito o conceito de fiat money. Ela não tem valor intrínseco e o quê? Alguns autores vão dizer que o fiat money é a moeda sem valor intrínseco e sem o curso forçado, ou seja, que o governo impõe a aceitação dela. Isso seria um exemplo que eu não estou captando. Exemplo do chamado fiat money? Yes. Agora, no mundo real, não estou... Se quiser, pode trazer na próxima aula, não tem problema. Não, mas eu realmente não estou lembrando em algum momento. Bitcoin, é? Acho que é, não é? Eu não sei, eu tenho a impressão que o Bitcoin não se classifica como moeda no sentido que a gente está discutindo aqui, gente. Deixa eu anotar aqui. E vocês fizeram sobre o Bitcoin. Apesar de falar de coin, acho que ele não é moeda do jeito que a gente define aqui. Então, vamos ver se na próxima aula eu trago sobre isso. Mas, então, assim, teoricamente, o fiat money é uma moeda que não tem o valor intrínseco, ou seja, não é cigarro não é fiat money, porque tem gente que gosta daquilo para fumar, chocolate também. Ouro pode ser utilizado para fazer joias, tá? Então, por exemplo, se você aceitar que fiat money é moeda sem valor intrínseco, mas permitindo que tenha curso forçado, as cédulas de real seriam fiat money, porque não tem utilidade para nada, exceto para fazer transações, comprar e vender, comprar coisas, né? Tá? Bom, aí a gente vai entrar no tópico de moeda na economia, aí coloquei aqui, na economia norte-americana, entre aspas, que apesar de falar na economia norte-americana, o título dessa subseção, no capítulo do Mencken, os conceitos que nós vamos discutir aqui são gerais. Inclusive, depois eu trago alguns conceitos do Banco Central do Brasil. Tá? Então, vamos lá. Aí eu menciono, os conceitos aqui discutidos são gerais, então, apesar de ter moeda na economia é a mesma coisa para a economia brasileira e outras economias.
O chamado estoque de moeda tem forte influência sobre diversas variáveis macroeconômicas, em especial sobre o nível de preço. E, então, o que diabo é isso, esse estoque de moeda? Uma possível maneira de você mensurar. O valor total, não vai, a gente vai deixar isso claro mais à frente, mas o valor total das moedas metálicas e cédulas em circulação. Basicamente, alguém apuraria, caso seja o Banco Central, que não tem tanto manter o registro disso. Por exemplo, o Banco Central sabe quantas cédulas de R$100 estão circulando, quantas cédulas de 50, quantas moedas. Então, tem uma ideia do estoque de moeda nesse sentido que está circulando, que é o que existe na economia. Tá? Bom, agora então vamos lá, estoque de moeda, o valor total das moedas, da quantidade de moeda que existe na economia. Então, só para deixar claro, se alguém pega aqui eu trago aqui uma cédula de 50 e uma cédula de R$100, a gente não vai contar dois para o estoque de moeda, uma cédula e uma, não, vai contar 100 mais 50, 150. Aí na bolota seguinte, no bullet item seguinte, eu falo de ter um problema. Precisamos definir o que é moeda antes de fazer qualquer mensuração de estoque. Então, agora vamos tentar definir um conceito de moeda para a gente falar em medir efetivamente o estoque. Então, a gente vai trazer. O problema tem vários conceitos. E há motivos para ter vários conceitos. Então, a gente vem aqui na próxima bolota nos conceitos. Então, o primeiro deles, PMPP. Papel moeda em poder do público. PMPP, então, quer dizer papel moeda em poder do público. Importante, esse público aí, público não bancário. Então, está excluído dessa ideia de público entidades como o Banco do Brasil, Bradesco, Banco Central, Caixa Econômica, outros bancos menores, tá? Mas entidades como Votorantim, Brahma, Organizações Globo, Avan, Magazine Luiza, fazem parte do público. Então, basicamente, no PMPP, toda a quantidade de moeda metálica e cédula, computando pelo valor que existe na economia, exceto aquilo que está em poder dos bancos. Tá? Então, esse é o público não bancário. Aí vem um outro conceito. Papel PME, papel moeda emitido. Aí esse é tudo que existe, exceto aquilo que está nas gavetas e nos cofres do Banco Central. Então, aí entram os bancos, como o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, aí eles entram. O dinheiro, as cédulas que estão em poder dos bancos entram. E as moedas também. Tá? Então, o papel moeda emitido, cédulas e moedas fora do Banco Central. E aí tem um conceito chamado base monetária. Que nós vamos chamar aqui de M0, tá? Como o livro fez. Depois vai ter o M1 e outros conceitos. A base monetária ela é igual ao PME mais as chamadas reservas dos bancos Então, tu coloca aí, acha que tem por extenda na atual. Reserva dos bancos no Banco Central. Que diabo é isso, Alexandre? Reserva dos bancos no Banco Central. Provavelmente é a primeira vez que os senhores estão ouvindo falar dessa ideia, reserva dos bancos no Banco Central. A ideia é assim, o Banco Central ele funciona como se fosse, pode interpretar assim, como se fosse o... Perdão, é isso. O Banco Central é o banqueiro dos bancos. E você pode interpretar, para fim de entender, é como se cada banco, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, os outros, Itaú,
tivesse uma conta corrente no Banco Central, com um saldo, como se ele pudesse movimentar aquilo também. Ah, mas por quê? Porque, por exemplo, num dia qualquer, esses bancos farem várias transações com o Banco Central e entre eles. Então, por exemplo, depois a gente vai falar, o Banco Central executa um leilões de títulos públicos. Então, basicamente, um banco compra títulos que estavam em poder do Banco Central, o banco não vai entregar moeda em espécie para o Banco Central. Simplesmente o Banco Central registra lá na conta de reservas, diminui o saldo que o banco tem. Então, um banco comprou, digamos, 500 milhões, o equivalente a 500 milhões de reais em títulos públicos do Banco Central, o Banco Central reduz o saldo em 500 milhões. Outro banco vende títulos para o Banco Central por o equivalente a 1 bilhão de reais, o Banco Central aumenta o saldo nas chamadas reservas bancárias em 1 bilhão. Tá? Não é exatamente assim, mas tem algumas reservas que os bancos são obrigados a manter, o Banco Central impõe isso, tá? Mas pode interpretar assim. Então, o que a gente chama da base monetária, e o nome base tem motivo, que ela funciona como se fosse o pilar no qual um conceito de moeda mais amplo vai se sustentar. É o chamado papel moeda emitido, ou seja, tudo aquilo que tem existência física, essas cédulas, moedas metálicas que estão fora do Banco Central, estão circulando na economia. E mais, essas reservas que os bancos têm junto ao Banco Central. Então, você pode interpretar, inclusive, assim, na hora que um banco estivesse comprando títulos do Banco Central, seria indiferente para fim do impacto sobre a quantidade de moeda, se esse banco, digamos que seja o Itaú, ele comprou títulos, então ele virou propriedade de títulos públicos, ele tem que entregar moeda para o Banco Central. Entregasse moeda física, ou simplesmente o Banco Central faz um lançamento na conta de reservas. Tá? Perguntas, senhores? Agora, tendo em vista o que é um ponto importante, é que o saldo do PMPP ele sempre é menor que o PME. Ele vai ser menor ou igual, usualmente vai ser menor, mas estritamente falando, menor ou igual. Não posso desconsiderar a possibilidade disso aqui, de ter a igualdade. Por quê? Lembra, o PMPP é o papel moeda, isso inclui também a moeda metálica. Então, já falando aqui papel moeda, aqui para frente vai incluir moeda metálica. O papel moeda em poder do público são todas as cédulas e moedas em poder de instituições não bancárias, ou pessoas físicas e instituições não bancárias. Então, o que está na minha carteira, o que vocês têm na carteira, também faz parte do PMPP. O que está no caixa ou restaurante faz parte do PMPP. Além disso, o PME inclui o PMPP e mais as moedas e cédulas em poder dos bancos. Então, a menos... Eu vi que tem uma mão levantada, já vou dar devida atenção. A menos que os bancos não tenham nenhuma moeda, nenhuma cédula, o PMPP vai ser sempre menor que o PME. No caso hipotético de os bancos não terem com eles nenhuma cédula, nenhuma moeda, isso na prática nunca acontece, o PMPP vai ser menor que o PME. Aí alguém levantou a mão, não sei se foi a Flora ou a Jade, tem uma mão levantada. Fui eu. Fala, Jade. Foi eu, professor Jade. Tá me ouvindo bem? Só para ter certeza. Estou aumentando um pouquinho, acho que... Fala. Que eu estou de fone. Só para ter certeza, então o que seria necessariamente a base monetária? Você explicou, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Seriam então todas as reservas do país, vamos supor, do país inteiro que estão no banco ou transacionando? Então, eu não entendi. Então, vamos lá. Subiei mal. Deixa eu mudar a cor. Vou circular em verde. A base monetária é isso aqui que eu estou circulando em verde. É o papel moeda emitido, então todas as cédulas e moedas que estão circulando por aí,
mais aquilo que a gente chamou de reservas dos bancos no Banco Central, tá? Acho que aqui, inclusive, eu deveria ter enfatizado que os bancos têm reservas que não estão no Banco Central, já eu vou dizer que reservas são essas. Tá, desculpa, isso aqui deveria ter enfatizado. No Banco Central, conforme escrito nas notas de aula, tá legal? Então, você vê, a última linha da página 2. O M0 é o PME, mais reserva dos bancos no Banco Central. Ok? Mas eu coloco mais alguma coisa. Desculpa, eu te respondi por enquanto? Eu ainda estou um pouco confusa. É que eu não entendi se seria, por exemplo, todo o papel moeda de um país, por exemplo, de um estado, ou é só um conceito bancário mesmo? Provavelmente, aí a gente vai medir no PME no Brasil. Então, é tudo que tem de cédula e moeda em valor, né, circulando no Brasil, mas fora do Banco Central. O que está na gaveta do Banco Central ou num cofre do Banco Central não entra no PME. Tá legal? Então existe tipo um cálculo que o pessoal fala, a base monetária brasileira, sei lá, desse mês é tal. Sim. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Eu não trouxe os valores, mas se você olhar a tabela 1 na última página deste documento de notas de aula, tem lá inclusive eu peguei os valores e calculei. Ok? Está vendo umas percentagens ali? Então, eu tinha um valor para M0, eu tinha um valor para M1. Sim. Tá, então, por exemplo, um lugar fácil de achar, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer. Aqui. É a data. Ok, eu já discuti aqui esse site, o IPEA Data. Então, você coloca assim, base monetária. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui. Tá? Base monetária tem vários conceitos aqui. Então, agora, por que restrita? Agora, isso que eu consigo... base monetária restrita é o que nós chamamos de base monetária. Até inclusive... desculpe. Perdão. Ok. Ok? Sim. Ele não enfatizou, são as reservas bancárias no Banco Central, tá? Que tem outro tipo de reserva bancária que está dentro do papel moeda emitido. Então, agora... Aí você começou a crescer depois em 93, que aqui foi com a reserva monetária. Aqui são dados, inclusive está na unidade monetária antiga, né? Eu acho, nem sei. Não, é que por conta da inflação muito alta, você converte isso para reais, o que tinha em 1946 é próximo de zero, tá? Então pode pensar, olhar, tem aqui o valor para o final de 2020, 410,199,09. Acho que isso está em milhões. Deixa eu conferir. Tá, milhões. Tá? Aqui ele diz. Então, o Banco Central tem essas estatísticas, tá? Você pode, aqui no IPEA Data você encontra também, ok? Isso é apurado, bonitinho. Tá? Possivelmente a precisão não é de 100%, mas o Banco Central tem um controle razoável do andamento dessa variável. Por que não tem controle perfeito? Porque, por exemplo, uma moeda é destruída, ou pega fogo, sei lá, o Banco Central não fica sabendo, né? Deve fazer uma estimativa. Tá? Aí alguém perguntou o lastro. Quem é Vanessa? Desculpa, eu não entendi. Você pode... Vanessa? Eu queria saber o lastro. O lastro é a reserva do Banco Central, né? Não, acho que talvez ele falou que o lastro seria se a moeda é lastreada no ouro, é isso? O lastro pode ser ouro ou pode ser dólar também, né? Mas hoje em dia as moedas não tem mais isso. Antigamente, na época do padrão ouro, até um período antes da Primeira Guerra Mundial, período da Terceira Guerra Mundial, desculpa, as principais economias do mundo estavam chamando padrão ouro. Então, a ideia é que se alguém tinha, por exemplo, $1,
ela poderia procurar o governo americano e converter aquele $1 no seu equivalente em ouro. A pessoa tinha um franco francês, poderia converter aquele franco francês no seu equivalente em ouro. Tá? Então, a ideia é que para a moeda em circulação teria como contrapartida em poder do governo um lastro em ouro, que basicamente, de repente, não seria todo mundo, mas pelo menos não seria sem o lastro, não seria 100%, mas pelo menos o lastro, haveria um lastro para pelo menos parte da moeda em circulação. Hoje em dia, a maior parte dos países não faz mais isso. Alguns, lastro em ouro, até onde eu sei, nenhum. Talvez exista alguma, não lembro. Alguns países amarram a sua moeda, tem um lastro que seria a moeda de outro país. Então, por exemplo, a moeda de um certo país está lastreada no dólar americano. Então, por exemplo, se a taxa de câmbio é 5 unidades para $1, a ideia é que a pessoa pode procurar o Banco Central daquele país com 5 unidades monetárias do país, toma aqui 5, sei lá o quê, 5 pesos, ou que diabo seja isso, e me entrega $1, tá? Funcionaria assim. Normalmente, inclusive, o lastro não funciona para o indivíduo, pessoa física. Normalmente, o lastro é para o banco, né? Então, em tese, a pessoa poderia procurar o banco, que ao invés de aceitar 5, ele pediria 5,20 por $1. E depois, aí, com esse 5, ele ficaria com a diferença de 20 centavos, e com os 5 ele converteria $1 junto ao Banco Central, tá? Então, ele não entra em nenhum desses tipos? Não, o que hoje a gente não tem mais lastro, praticamente. Esse também praticamente desapareceu com o colapso do chamado sistema de Bretton Woods, que depois da Segunda Guerra, a ideia é que o dólar americano estaria atrelado ao ouro e as moedas das grandes economias estariam atreladas ao dólar americano. Aí um dia o governo americano falou, não dá, o dólar não está mais atrelado ao ouro, e aí praticamente isso deixou de existir, essencialmente. Até onde eu sei, talvez exista algum país que tenha uma moeda atrelada ao ouro, algum outro metal precioso, mas até onde eu sei não há nenhum. Tá? Talvez coisa que não existe, mas não é o caso do Brasil, não é o caso da Argentina, acho que na América Latina não tem nenhum. Nas grandes economias, na Europa também acho que não tem nenhum, pelo menos não é o caso da Itália, não é o caso da Alemanha, nem da Inglaterra, ou do tipo do Reino Unido, né? Tá? Okay? Então, o lastro existiu no passado, hoje não existe mais. Realmente a moeda só está circulando porque a gente acha que pode usar amanhã. Só porque a gente tem essa convicção. Tá? Ok. Aí, voltando aqui para o PMPP e o PMPE, que eu tinha colocado aqui em cima à direita, o que acontece aqui é que o PME, na verdade, ele é igual ao PMPP, mas, vou colocar aqui entre aspas, em espécie, dinheiro em espécie, em poder dos bancos. Tá? Então, olha lá, o que é o PME? É tudo que toda moeda que está circulando na economia, seja fora do Banco Central. Essa moeda vai estar ou com os bancos, Banco do Brasil, Itaú, IAC, ou no chamado público não bancário. Então, o PME é igual ao PMPP mais essa moeda em espécie em poder dos bancos. Aquilo que o banco tem lá no caixa. Inclusive, só não é muito importante aqui, mas, por exemplo, o dinheiro que está dentro do caixa automático, aqueles bancos de 24 horas, é isso? O caixa automático do Banco do Brasil, do Itaú, entraria aqui nessa categoria, tá legal? Na hora que eu saco R$100 num caixa automático, então o dinheiro deixaria de fazer parte desse item aqui e entraria para o PMPP, tá legal? Ok? Então, o grande truque que acontece... Posso apagar o quadro? Que as reservas bancárias, na verdade, totais, ela se decompõe em 2 pedaços. Então, as reservas dos bancos junto no BC, no banco BC, que quer dizer Banco Central, tá? Um pedaço. Vou botar aqui entre colchetes. Mais um segundo pedaço, que são moeda em espécie, no poder dos bancos. Aí, para eu não ficar escrevendo tudo isso, podemos só chamar isso aqui, ó,
de... Dizer que isso aqui é uma variável que eu vou chamar de x1, essa outra aqui é uma que eu vou chamar de x2, tá? E essa aqui chama de x. Então, o x se decompõe em dois pedaços, x1 mais x2. Tá? E a base monetária, então, o que é a base monetária? É o PME mais o tal de x2. Porém, o PME é o PMPP mais as reservas do tipo x2, que os bancos possuem, tá? Do tipo 2. Então, o M0 é igual a... Aqui eu troquei, desculpe. Eu cometi um equívoco. Que veja bem, nas notas de aula, M0 é igual a PME mais reservas dos bancos no BC. Então, o erro está aqui, ó. Vou cortar em... Vou apagar e substituir em vermelho. Eu tinha escrito aqui um 2 em azul, deveria ser o 1. Tá? Por que 1? Que 1, com a terminologia que eu usei aqui no quadro, as reservas bancárias dos bancos no Banco Central, eu chamei de X1. E você olha as notas de aula na última linha da página 2, o M0 é PME mais reservas dos bancos no Banco Central, aquilo que eu chamei de X1. Então, é X1, tá? Então, o M0 é PME... Desculpe. Vou continuar aqui. É o PME, mas aqui, ó, PME, PMPP mais X2. Então, PMPP mais X2 mais X1. Porém, isso aqui, X2 mais X1, é aquilo que eu chamei de X. São as reservas totais dos bancos. Então, o M0 é o PMPP, base monetária, mais X, onde X são as reservas dos bancos. Então, você pode dizer que a base monetária, você pode expressá-la de duas maneiras. Olhando para a última linha da página 2, dizer que a base monetária é o PME mais as reservas dos bancos no Banco Central, ou, que é exatamente a mesma coisa, dizer que a base monetária, o M0, é igual ao PMPP mais as reservas bancárias totais. Aqui eu não coloquei o total, eu não coloquei a qualificação, tá? Ok? Perguntas? Não? Então, vamos virar para a próxima página. Importante. M0 é um passivo do Banco Central. Imagino que vocês fizeram ou estão fazendo um curso de contabilidade agora, não é isso? Então, literalmente, eu já vi balanço do Banco Central onde ele lista o M0, a base monetária, como uma conta de passivo, bonitinho. Ou, quando ele não faz isso, você vai, cata lá no balanço do Banco Central, você vai achar os itens constituintes da base monetária. E não é muito difícil pensar por quê. Vamos pensar na época do padrão ouro, na época que a moeda tinha lastro, tá legal? Então, estamos aqui olhando um Banco Central que emitia uma moeda que tinha lastro em ouro. Então, ativo e passivo. Aí, um belo dia, alguém chegava lá e entregava para ele, Banco Central, eu tenho aqui X dólares, o equivalente a X dólares, ou X reais, se falando do Brasil, em ouro. Toma aqui esse ouro e me dá a moeda em espécie, por favor. Não funciona assim que as pessoas, normalmente, a pessoa física não opera direto com o Banco Central. Mas vamos supor que fosse isso. Só para fingir ilustração. Então, o Banco Central ia adquirir aquele ouro. Então, ele ligaria no seu ativo mais X. Seria a aquisição teria um item lá na conta de ativo do Banco Central, metais preciosos, ouro, alguma coisa desse tipo. Pelos princípios de contabilidade, a gente tem que ter um lançamento a crédito do mesmo valor. O lançamento a crédito é que, veja bem, como é que o Banco Central faz aquela aquisição? Ele saca do dinheiro que ele tem no Banco do Brasil ou no Bradesco? Não. O Banco Central, literalmente, ele simplesmente pode interpretar, não é isso exatamente, como se ele pegasse a maquininha de criar dinheiro e rodasse ela ali na hora, que fosse uma xerox, botasse, apertasse o botão, saiu uma nota, não é. Não é xerox, inclusive cada nota tem um número, né? Ou então, o que poderia acontecer, pode interpretar, o pessoal do Banco Central abre uma gaveta que está cheia de notas prontas para entrar em circulação, pega lá o equivalente a X e entrega para a pessoa que vendeu o ouro. Mais X. Tá legal?
Então, se fosse pensar na época do padrão ouro, o Banco na época que era tudo lastreado ouro, supor que o lastro fosse de 100%, o Banco Central teria aqui, por exemplo, 5 bilhões o equivalente a 5 bilhões de reais em ouro, teria 5 bilhões de moeda em circulação, que seria um passivo do Banco Central, que, em tese, inclusive, as pessoas poderiam bater na porta do Banco Central, ó, toma aqui esse dinheiro e me dá o ouro de volta. Tá? É como se o... Então, assim, na época que a moeda era conversível, estritamente falando, a moeda era uma exigibilidade. O Banco Central poderia ser obrigado a resgatar aquela moeda, ou seja, entregar ouro e pegar a moeda de volta. Tá legal? Hoje não é mais assim. Mas o fato é que a moeda continua sendo um passivo. Nunca vai ser exigido na prática, né? Porque, basicamente, se fosse alguém chegar no Banco Central, olha, toma 100 reais aqui, me dá alguma coisa diferente. O Banco Central vai dizer, o que você quer? 2 notas de 50? É isso que o Banco Central faria no mar, mas o Banco Central nem atende as pessoas físicas, né? Ele não transaciona dinheiro com indivíduos como o Alexandre ou uma outra pessoa física. Mas, então, para a gente ilustrar esse ponto. Ops, não queria fazer isso. Vamos supor que agora, inclusive um item, quando você pega o balanço do Banco Central, ele tem um item, aí tem que ser, obviamente, que lembra que no balanço patrimonial de uma instituição qualquer, está tudo, no caso de uma instituição brasileira, vai estar tudo lançado na unidade monetária do Brasil, em reais, né? Então tem um item lá no ativo do Banco Central, que são as chamadas, então vou colocar aqui, vou escrever assim, base monetária. E tem um outro item, agora no ativo, que são as chamadas reservas internacionais. O que seriam essas reservas internacionais? Por exemplo, se o Banco Central tem dólar em espécie, está dentro das reservas internacionais. Se o Banco Central tem dinheiro depositado num banco em Nova York ou num banco em Londres, isso entra nas reservas internacionais. Dinheiro, recursos que o Banco Central tem no FMI que ele pode sacar, fazem parte das reservas internacionais. Tá? Então, basicamente, são esses ativos que o Banco Central possui, ativos denominados em moeda estrangeira. Para entrar no balanço, você tem que converter, usando a taxa de câmbio, para o real. Então, assim, o equivalente tem 1 bilhão de... Lembra que o Banco Central tem 1 bilhão de dólares pronto para uso numa conta em Londres. Então, isso entra nas reservas no ativo do Banco Central, convertendo para... Pega 1 bilhão de dólares, multiplica pela taxa do câmbio do dia e entra no ativo, tá? Então, vamos supor uma coisa, seguinte, tipo, o Banco Central faz uma operação com um banco, que é o que ele faz, com um Bradesco. O Bradesco chega para o Banco Central, olha, Banco Central, eu comprei alguns dólares de um exportador, eu não quero mais ficar com esses dólares, quero vender. Você quer comprar? O Banco Central, tudo bem, eu compro, me dá aqui mais Y, no valor de Y. Então, o Banco Central compra aqueles dólares, mais Y do Bradesco. E como é que ele paga o Bradesco? Simplesmente ali nas chamadas reservas dos bancos, no caso seria do Bradesco, né? Vamos deixar aqui, genérica, no BC, ele aumenta o saldo do Bradesco em Y, tá legal? Então, e lembra que isso aqui é um dos componentes da base monetária, essa reserva dos bancos no Banco Central, mais Y. Então, você pode agora interpretar o seguinte, quando o Banco Central compra dólares, por exemplo, ele está criando base monetária, expandindo a base monetária. Se ele vendesse dólar, estivesse fazendo o contrário, ele entregaria dólares para o Itaú, e o Itaú entregaria, como contrapartida, na prática, entregaria moeda doméstica, reais, para o Banco Central. O Banco Central estaria destruindo moeda. Então, suponha que, por exemplo, o Banco Central vende dólares no valor Z para o Itaú. Então, ele perde Z aqui das reservas monetárias, das reservas internacionais, desculpe, e tem que fazer um menos Z aqui nesse item, tá legal? Aí, se o Banco Central, por exemplo, ele não fala, mas faz conta, achando que pessoa física, fui lá no Banco Central e entreguei o equivalente a R$5 em dólares para o Banco Central. E o Banco Central me pagou com uma nota de R$5. Tudo bem. Mais R$5 aqui, e aqui no PMPP teria mais 5, uma expansão da base monetária também, tá legal?
Então, efetivamente, a base monetária ela é um passivo do Banco Central. Então, quando ele compra outros ativos dos agentes, ele expande a base monetária. Quando ele vende os seus ativos e recebe moeda, como se ele recebesse moeda de volta, ele contrai a base monetária. Ok? Perguntas? Não? Bom, aí tinha uma pergunta, não sei se foi da Jade, sobre base monetária. Foi você que tinha feito uma pergunta sobre quem estava no M0? Está começando a ficar mais claro? Jade? Tá, obrigado. Ok. Aí, então vamos deixar base monetária. Então, vamos lá, vamos pensar. Quem é que emite a chamada base monetária? É o Banco Central. Então, isso é um passivo do Banco Central. Inclusive, já vi balanço do Banco Central, onde ele organizou o balanço de forma a base monetária ficar separadinha lá em cima. Ou já vi também outros balanços, onde você olha, a base monetária não está separada, mas você olha lá e você acha, olha, papel moeda emitido, reserva dos bancos, você acha os itens bonitinhos. Tá? Bom, só que o problema aqui para nós é que a base monetária, digamos, é um conceito restrito, muito restrito. E a nossa ideia é mensurar o que existe de moeda em circulação na economia que as pessoas podem utilizar para fazer compras. E o M0 é muito restrito. Por quê? Supõe que você quer mensurar o que o Alexandre pode comprar. Você vai olhar para o PMPP, entre aspas, dele, ou seja, o que ele tem de moeda. Não, ele tem saldo em cartão de crédito, dinheiro no banco, pode usar na forma de débito, e assim vai, né? Então ele tem um outro conceito que é mais amplo, no sentido que é maior, usualmente, o M1. Usualmente, o M1 vai ser maior que o M0, mas não posso descartar que eles sejam iguais. Então, vou escrever como maior ou igual, onde o M1 é igual ao PMPP mais o saldo chamado depósitos à vista. Professor, desculpa te interromper. Essa parte eu estou acompanhando pelas notas de aula, mas essa parte está no livro também? Essa parte mais específica que você está falando de PMPP e tudo mais. 99% de certeza que está, se não idêntico, bem parecido no livro. Eu ia perguntar a mesma coisa. Ou está muito diferente, eu achava que aqui eu tinha seguido o livro bem de perto. Vamos lá. Esse é o capítulo 16, né? O sistema monetário. Então, o sistema da Reserva Federal é antes. Moeda na economia americana. Não, eu estou aqui dando com um pouco mais de detalhes do que o livro, realmente, desculpe. Tá? Então, aqui tem tá com um pouco mais de detalhes. Mas, se bem que se for... Vamos lá, eu estou dando com mais detalhes, mas, por exemplo, se for olhar, pelo menos na edição que eu tenho, figura 1, na página 315, ele fala em M1. Vai falar de outros conceitos que nós vamos falar, o M2, tá legal? Então, ele fala em depósito à vista, que a gente vai falar agora, falou em moeda de curso forçado. Então, eu diria o seguinte, não está exatamente idêntico, mas está bem parecido com o que tem no livro, tá? E agora, o livro não define a ideia de base monetária, moeda de curso forçado, Desculpa. Não, então tem alguns conceitos que eu estou colocando aqui, não tem no livro, tá? Perfeito. Obrigado, Flora. Está respondido? Então, assim, mas se for olhar, quase todos os conceitos aparecem no livro. Possivelmente, tem aqueles que não aparecem no livro, então a gente está dando com mais detalhe, porque o livro nem discute, e possivelmente aqueles que aparecem a gente está discutindo com um pouco mais de detalhes, tá legal? Que, inclusive, uma das coisas é que aqui nesse livro, se eu não me falha a memória... não, ele usa uns balanços também na página 318 a 319. Então, ele pressupõe que a pessoa já sabe alguma coisa de contabilidade, tá? Então, aí eu trago esse conceito aqui, o M1, que é o PMPP mais depósito à vista, e o M1 aparece bonitinho lá no livro. Tá? Mas agora, que diabo é isso aqui? Não, esses depósitos à vista. Que são valores que podem ser movimentados por cheque e que não rendem juros. Tá? Hoje em dia é bastante comum os bancos, pelo menos se não todos correntistas, pelo menos os bancos que eu tenho conta, eles
te dá a opção de ter uma aplicação automática, ou basicamente o dinheiro rende um juros mínimo de uma noite para outra, muito pequenininho, mas aquilo lá não é depósito à vista. Então, depósito à vista, uma das características, chamada depósito à vista, pode ser movimentado por cheque ou cartão de débito hoje, né? Antigamente só falava movimentado por cheque, cartão de débito, e não paga juros. Tá? É aquilo que nós chamamos, estritamente falando, em conta corrente. Ok? E isso a gente vai ver mais à frente. O grande ponto é que isto aqui é maior ou igual que as reservas totais dos bancos. Usualmente vai ser maior. Tá? Então, aí, que veja bem, o que é o M0, a base monetária? O M0 é o PMPP mais as reservas totais dos bancos, as reservas em espécie e no Banco Central, tá? Vou colocar aqui, reserva dos bancos. Então, a diferença, se for olhar do M0 para o M1, PMPP aparece nos dois. Então, a diferença vai ser a comparação depósito à vista com a reserva dos bancos. Usualmente, depósito à vista vai ser maior que isso aqui. Tá legal? Pode ser até igual. No caso limite, usualmente não vai ser. Aí a gente discute mais à frente. Tá? Então, o M1 é maior que o M0, podendo, no caso bem específico, ser igual. Perguntas até aqui? Agora eu faço a seguinte afirmativa aqui. O M1 é o passivo do agregado BC mais bancos comerciais. Que diabo é isso? É um conceito teórico isso aqui, mas é importante que a gente entenda isso. Isso é colocar, isso é, na prática, pode dizer assim, seria o chamado sistema monetário. Pelo que lembra, o título da sessão é moeda e sistema monetário. Tá? O título da sessão é o título do capítulo, no Menkel, capítulo 16, o sistema monetário. Eu chamei a sessão de moeda e sistema monetário. Então, você pode dizer o seguinte, porque a gente está discutindo aqui, entidade fictícia que congrega, que junta Banco Central mais bancos comerciais, seria o sistema monetário. Espero tentar deixar claro ainda na aula de hoje por que isso seria importante. Primeiro, vou tentar entender o que é o chamado, esse agregado, em contabilidade seria talvez melhor falar consolidação. Vamos pensar aqui o seguinte, suponha que a gente queira apurar, eu quero apurar as dívidas que eu e minha esposa conjuntamente temos para receber. Então, dívidas que eu tenho com ela e que ela tem comigo são irrelevantes, tá claro? Tá claro? Tá certo? Então, vamos dizer assim, uma família, marido, mulher e 2 filhos, querem apurar o que eles têm de dinheiro para receber e dívidas a pagar. Uma dívida que o filho tem com o pai, que o pai tem com a mãe, é irrelevante para essa apuração. Vocês concordam? Concordam? Está claro isso para todo mundo? Ninguém protestou, então eu vou assumir que está claro. Eu vi algumas pessoas. Sim. Obrigado, Maria Vitória. Agora, então, o truque que você pode imaginar é o seguinte: é como se existisse. Também a gente faz balanço patrimonial de empresa. Vamos facilitar, deixa isso bem simples. Aqui você faz o balanço patrimonial do pai e faz o balanço patrimonial da mãe. Aí aqui teria os ativos da mãe, o passivo da mãe. Aqui teria os ativos do pai, o passivo do pai. Tá? Por enquanto, permita de chamar de pai e mãe. Depois eu vou tentar deixar isso dar um toque mais realista para isso. Então, ali na sua lista, no seu ativo, ele tem, por exemplo, o pai está devendo X, então ele tem aqui mais X de dívida. É uma dívida com a mãe. A mãe vai ter listado lá no ativo mais X, tá certo? Aí, digamos que ela tem aqui mais 10 e tem aqui mais 5.
e ele tem aqui mais R$ 20 para receber, tá? E tem para pagar outros 15 de dívidas. Na hora que você juntasse tudo numa entidade fictícia, pai mais mãe, então isso aqui é uma entidade fictícia, que inclui pai e mãe como faz a balanço patrimonial, também é uma entidade fictícia. O que você teria aqui? Você teria no ativo 20, aí pega o ativo da mãe, X, 10, vou botar aqui mais, que eu botei mais lá também. E aqui você teria no passivo mais X, tudo vindo do pai primeiro, mais 15 e mais 5 vindo da mãe, tá legal? Eu não coloquei aqui, teria um saldo aqui de PL do pai, um saldo aqui PL da mãe, tá? Então aqui teria que ter aqui um PL do pai mais PL da patrimônio líquido da mãe para todo para o somatório do ativo ficar igual ao somatório do passivo. Agora, o grande truque, que como eu estava falando, na hora que você chama o termo contábil para isso é consolidar, essas dívidas cruzadas você não lista, você cancela, tá certo? Então fica só isso aqui. Ok? Bom, você cancela. E aí, eu falei, pai, mas você pode colocar... Dá um toque mais realista para isso, então. Suponha que tem um conglomerado de empresas que é composta por um conglomerado composto por duas empresas, a empresa A e a A não está bom porque confunde com o ativo, né? O ativo é A. Então, desculpe. Empresa X e empresa Y. Ok? Você quer aí você, contabilmente, com CNPJs diferentes, tá? Você apura o balanço da empresa X, levanta o balanço da empresa Y, depois você quer fazer o consolidado. A lógica seria a mesma. As dívidas da X com a Y e vice-versa, você cancela, você não lista no balanço consolidado, ok? Tá legal? Bom, dito isso, vamos lá. Na discussão que a gente teve até agora há pouco, eu falei, a base monetária está lá no passivo do Banco Central. Então, o PMPP está lá no passivo do Banco Central. Agora, o saldo total dos depósitos à vista está no passivo dos bancos, por exemplo, os bancos para o qual você pode ter depósito à vista, conta corrente. Ou seja, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, e assim vai. Agora vamos pensar, agora eu digo, os depósitos à vista, esse saldo de depósito à vista, eles estão lá, são uma obrigação, estritamente falando, já que é contábil, se constituem uma obrigação dos bancos. A pessoa, a qualquer momento, pode passar lá no banco e pedir, quero sacar tudo. Então, pensa que um banco qualquer, pode ser, por exemplo, o Banco do Brasil, aqui BB para falar do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil me concede um empréstimo. Me emprestou dinheiro, ou para um outro correntista qualquer. Então, suponha que o empréstimo é no valor de X. Aí o Banco Central registra imediatamente no seu ativo que ele tem X para receber. Ok? Quando os juros forem pagos, aí tem um lançamento de receita, que entra para apuração do resultado. Mas, por enquanto, se fosse, ele prestou, digamos, R$100 para alguém, então o Banco Central, ainda sem levar, o Banco Central, no Banco do Brasil, ainda sem levar os contos, os juros, tem 100, no caso, eu poderia colocar o número, deixa eu botar, mais 100 tem 100 para receber. E como é que a pessoa... Onde é que tem o lançamento do passivo? Uma maneira seria o Banco Central teria lá no seu ativo moeda em espécie, ele entregar o dinheiro em espécie para mim. Digamos que está emprestando para mim. Mas nenhum banco faz isso. Quando a pessoa pega dinheiro emprestado no banco, ele tem que ser correntista do banco, e o banco simplesmente diz, dinheiro está disponível, aparece lá saldo na conta, que era 200, passou para 300. Então, os chamados depósitos à vista, que eu vou escrever aqui DV para abreviar, aumenta o saldo total em 100, tá claro? Então, os depósitos... E aí o truque é que agora que o banco me emprestou o dinheiro, está disponível na minha conta, em tese, eu posso ir lá sacar esses R$100.
Isso é uma exigibilidade que eu tenho. Mas você não tem que pagar assim. Daqui a 6 meses, 1 ano, eu tenho que quitar a dívida. Mas, por enquanto, eu tenho o direito de sacar R$100 do banco. Tá legal? Então, o depósito à vista é uma exigência, então, uma exigibilidade dos bancos, o saldo total dos depósitos à vista. Bom, então vamos lá, o PMPP e o... Agora, tem uma outra coisa que os bancos têm nos seus ativos, né? As chamadas reservas bancárias. As reservas bancárias estão lá dentro do ativo dos bancos. Então, direito, o Banco Central pode, por exemplo, ele tem, se for reserva em espécie, moeda em espécie, entra no item do ativo. Por exemplo, um restaurantezinho, quando apura o balanço, o dinheiro no caixa, literalmente é a conta caixa. Lá no alto dos primeiros itens, não primeiro, as reservas bancárias, que podem ser espécie ou aquelas que estão no Banco Central. Agora, suposto criar aquilo que eu falei, que eu tinha escrito aqui entre aspas, e eu apaguei, mas está escrito nas notas de aula, ou seja, Banco Central mais bancos comerciais, eu fosse avaliar ou apurar o balanço consolidado dessa entidade fictícia. Jogasse como se fosse uma entidade só, Banco Central, Banco do Brasil, Bradesco, então boto todo mundo no mesmo bolo. Essas reservas bancárias, que são ativos dos bancos comerciais, estão no passivo do Banco Central, então isso cancelaria na hora que eu fosse apurar o balanço dessa entidade fictícia aqui que eu criei, tá legal? Assim como aquelas dívidas cruzadas que um pai tem com a mãe, não, mãe tem com o pai, isso não entra no balanço patrimonial do casal, ok? Então, se eu fosse apurar aqui um balanço dessas entidades aqui, BC, mais bancos comerciais. Aí, o que são os bancos comerciais? Bancos comerciais são os bancos que recebem depósito à vista, tá? Por defesa. Ou seja, então, aqui no Brasil, estamos falando de Banco do Brasil, os grandes, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Ativo e passivo. Um item que ficou, que era passivo do Banco Central, continuou, o que é o PMPP. E um item que entrou é o dever. Tinha no passivo do Banco Central as reservas do banco, mas como essas reservas dos bancos fazem parte dos ativos dos bancos, isso cancela. Então, você fica com esse item aqui, essa soma no passivo dessa entidade fictícia. E lembra, essa soma é igual àquilo que a gente chamou agora há pouco de M1. Soma disso dá o M1. Tá? Então, o M1 é um passivo dessa entidade fictícia. Perguntas? Bom, então agora eu entro aqui a falar de outros conceitos e meios de pagamento. Aí eu falo das definições adotadas pelo Banco Central do Brasil. Aqui, como no Manual do Banco, a gente vai estar usando a base monetária e o M1, mas vamos pensar rapidamente o que são esses outros conceitos que existem. O M2, o M3 e M4, pelo menos. E como aqui me deu o trabalho de pegar os do Banco Central, vamos ver se eu acho aqui. Professor, antes que você avance, é só para compreender. Então, o que você quis dizer com essa representação dos balanços é que, de alguma forma, os balanços dos bancos comerciais batem com o balanço do Banco Central e aí seria uma conta que fecharia em zero? É isso? Não. Desculpa. É só porque foi um raciocínio muito longo, aí eu queria confirmar se eu entendi. Eu não disse que isso aqui, que o M1 é igual a zero, não, tá? O que eu disse é que tinha que no balanço do Banco Central, no passivo, tem reservas dos bancos, tá legal? Seja em espécie ou naquelas depósitos junto ao Banco Central. Porém, essas reservas são ativo dos bancos. Tá certo? Por exemplo, dinheiro em espécie que um banco tem é um ativo do banco. Reserva que um banco tem no Banco Central também é um ativo do banco, tá legal? Então, na hora que você juntasse Banco Central com os bancos comerciais, essas reservas apareceriam aqui
zero não, isso aqui parece um zero, aparecia um X aqui, que seria o saldo das reservas, mas também apareceria aqui como saldo das reservas, tá legal? Então, para aquela discussão que a gente teve antes, o que a gente faz? A gente corta. Isso desaparece, tá legal? Ok? Ou se não cortasse, na hora, digamos que eu deixasse, na hora que isso aqui aumentasse R$10, o que acontecia com essa aqui? Também aumentava R$10, porque é a mesma conta aparecendo uma hora aparecendo no ativo e no passivo. Na hora prática a gente corta, tá legal? Ok? Tá certo? Bom, mas eu não disse que o que acontece é que tem, inclusive, ativo, por exemplo, então, você diz que alguma coisa no ativo cancela quanto passivo, tem R$10 no passivo que cancelaram com R$10, ou seja, uma dívida de R$10, não, um direito no valor de R$10 que cancelou exatamente com uma dívida de R$10, né? É como se o passivo, as contas passivas são de natureza credora, do ativo de natureza devedora, pode interpretar como se elas tivessem sinais trocados, apesar de todas serem listadas com saldo positivo, né? Ou eu só. Às vezes aparece alguma coisa negativa lá, mas não é muito comum. Então, aqui, agora o que me deu uma dúvida, eu não me lembro. Não, peguei isso aqui. Eu quero top. Desculpa, eu estou olhando no lugar errado. Quero aqui RI. Exames, listas, notas, tópico 3. Cadê aqui? Eu peguei, disse, em alguma de uma URL muito grande, e eu transformei numa URL pequena, que aparece ali nas notas de aula. Vamos lá, peraí, não preciso colocar aqui. Cadê? Que diabo? Outros conceitos de ativo. Aqui, eu quero isso aqui. HTTPS, Ctrl+C. Vamos ver se eu vou conseguir, se o URL ainda funciona. Vamos ver o que acontece aqui quando eu jogo aquele URL antiga ali. Eu acho que eu até chequei em algum momento. Ainda vai, tá? Então, em algum momento, eu fui no site do Banco Central e consegui apurar essa informação do Banco Central. Aí ele dá aqui quem é o M, ele fala aqui M2, M3, M4, tá? É antigo esse site. Então, por exemplo, o Banco Central tem um conceito de M2 que é igual ao M1 mais aquilo que chama de demais emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno, ou seja, aqui dentro do Brasil, por instituições depositárias. Instituições depositárias são aquelas que os bancos comerciais que podem receber depósito à vista. Então, títulos de alta liquidez, por exemplo, algo de alta liquidez que existe hoje, por exemplo, num dos bancos que eu tenho conta, ele diz que à noite ele pega o saldo e aplica no CDB. Então, que no dia seguinte ele vai me devolver. Aquilo lá é algo de alta liquidez. E é uma emissão porque, por exemplo, chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário, é uma dívida que o banco contraiu contigo. É como se eu tivesse emprestado dinheiro para o banco, na prática, tá? Então, assim, por exemplo, título público, antigamente tinha existência física. Era um pedaço de papel. Tá, por exemplo, do Tesouro Norte-Americano deve tantos dólares. Vou pagar tantos dólares no dia tal por como contrapartida desse pedaço de papel. Antigamente, CDB teria existência física. Hoje são só bytes de computador, né? Registros em sistemas de informática. O M3. No M3, você pega tudo que está no M2, adiciona o saldo dos fundos de renda fixa, mais aquilo que chamam títulos registrados no Selic, títulos públicos. Selic é um sistema de custódia, onde você pode apertar assim, como se fosse o equivalente da Bolsa de Valores, que Bolsa de Valor para transação, mas não é exatamente isso, onde são transacionados títulos públicos. E tem mercado, os títulos do Tesouro são transacionados por... Os bancos transacionam entre eles, transacionam com as corretoras e outros agentes econômicos. Então, essas transações são registradas no Selic. É o sistema de liquidação e custódia de títulos públicos, se não falha a memória o significado de Selic. M4 é tudo que está no M3, mais outros títulos públicos que são considerados de alta liquidez, que não necessariamente estão lá registrados no Selic. Tá? Aí eu menciono, ao contrário de M1, os conceitos M2, M3 e M4 são alterados com relativa frequência.
Por exemplo, se eu fosse fazer um concurso público, teria que olhar. Um concurso público tem prova de economia, vai ter essa parte de M2, M3, M4, tem que ver qual é o conceito lá no mês que antecede o concurso, ou então ver como é que está na bibliografia. Na época que eu estudei isso pela primeira vez, na Idade dos Senhores, era um conceito, quando eu fiz mestrado, M2, M3, M4 era outro conceito, quando eu fui dar aula, M2, M3, M4 era outro conceito completamente diferente. Tá? Mas a base monetária e o M1, há bastante tempo que não muda. São conceitos universais para o mundo todo. Era um pouco diferente no Brasil, até 1986, que existia algo chamado conta-movimento, que conectava o Banco do Brasil com o Banco Central. Aí, então, era algo meio estranho, porque o conceito de base monetária brasileira é diferente de todo o resto do mundo. Isso não existe mais. Aí, no final Não, desculpa, eu falo aqui, alguns dados para o Brasil. Então, eu digo assim, M0 e o M1 como média dos saldos diários, como percentagem do PIB em 2017, 4,3% e 5,8%, respectivamente. Tá? Por que esse média dos saldos diários? Que lembra você pode pegar, por exemplo, apurar o M0 no dia 31 de dezembro. Então, qual era a base monetária em 2017? Você pode apurar o saldo em 31 de dezembro de 2017. Ou, como que eu acho que faz mais, você quer saber o que aconteceu ao longo do ano de 2017? Você pega o valor em cada dia e toma a média diária. Então, tem, digamos, 260 dias úteis, você vai ter 260 valores, calcula a média aritmética acima desses 260 valores. Tá? Ok? E eu coloco isso na tabela 1, na última página deste documento. Para dar uma olhada para esses valores, o que eu coloco ali? M0 sobre M1, como percentagem. Então, usualmente, fica na faixa de... o máximo foi 77 em 2018. O mínimo foi 73,5%, né, parece. Então, fica entre 73% e 75%, 78%. O M1, pouco menos que 78%. O PNPP, como percentagem do M1, oscila ali em torno de 52%, 53%, 54%, é relativamente estável, não oscila muito. E a razão reserva, que até eu falei, olha, usualmente as reservas são menores que os depósitos à vista. A razão reservas de depósitos foi um pouco, estava quase 50% em janeiro e depois foi caindo. E fechou o ano, depois chegou ali em outubro, subiu um pouco, depois caiu em novembro, fechou o ano em 44%. Então, entre 44% e 50% ao longo do ano de 2008, ou seja, um pouco menor do que 50%. Então, essas frações são relativamente estáveis, pelo menos no ano de 2008, foram relativamente estáveis para a economia brasileira. Perguntas, senhores? Agora, só uma coisa que já chama a atenção dos senhores. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei assim... O R sobre... Olha para a última coluna da tabela, você vê que que eu estou chamando de R são as reservas, tá? Para não ficar escrevendo reserva, porque R são as reservas totais do banco. R sobre DV está na faixa, então vou colocar aqui, de 0,47%, ou 47%, desculpa, ou 0,47%. Conclusão, R é menor que DV. Então, se todo mundo correr no banco para sacar o que ele tem nos bancos para sacar o que as pessoas têm depositado, mesmo que os bancos lancem mão daquilo que eles têm no Banco Central, eles não conseguem cobrir. Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, a ideia é assim, por exemplo, as reservas. Vamos arredondar isso aqui, botar 50. As reservas estão da ordem de 100 e esses sujeitos aqui estão na ordem de 200. Então, se todo mundo correr para os bancos para sacar o dinheiro que elas têm na conta corrente, metade dos valores os bancos não conseguiriam entregar imediatamente, mesmo que eles lançassem mão das reservas que eles têm junto ao Banco Central. Obviamente, aí nessa situação dessa, o banco que se defrontar numa situação dessa, pode vender títulos, entendeu? Pedir dinheiro emprestado aos outros bancos, pedir auxílio ao Banco Central, assim vai. Mas o fato é que
A ideia é que eu coloquei o dinheiro no banco, então o banco botou numa gaveta, eu depositei R$100 em espécie no Banco Central. O Banco Central, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil pegou aquela minha nota de R$100, botou num cofre e fechou. Está errado. Não é isso que na prática, é como se o Banco do Brasil pegasse aquela nota que eu depositei lá e emprestasse para alguém, e alguém saísse na hora que eu saio do banco, deixo R$100 no banco e saio, na mesma hora que chegasse outra pessoa, pegasse, se não os 100, pegasse 50 e saísse do banco, tá legal? Só fica lá como reserva R$50. Na prática é mais ou menos isso que acontece. Aí a gente vai discutir mais isso na próxima aula. Perguntas, senhores? Dúvidas? Dúvidas? Não? Nenhuma pergunta? Então, a Jade disse que não tem, eu estou achando que ninguém mais tem. Então, gente, neste momento eu encerrarei a gravação. E se alguém quisesse fazer pergunta e não